Olá! Está começando mais um episódio da série A Bíblia Afirmativa. Eu sou Felipe Heiderich e no capítulo de hoje vamos aprender ou estudar sobre Sodoma e Gomorra. E eu sei, esse talvez seja um dos tópicos mais importantes porque, afinal de contas, sodomita hoje em dia virou sinônimo de homossexual. Mas, para a gente começar a dar início a este processo de examinar as Escrituras, eu preciso ensinar a você as regras de estudo. Existe uma matéria acadêmica chamada hermenêutica. E a hermenêutica tem 5 leis. A hermenêutica não é estudada apenas por teólogos, mas por advogados também. E a 5ª lei desta matéria de estudo chamada hermenêutica diz que nós devemos consultar passagens paralelas. O que é isso? Devemos pegar em todo o livro, todas as vezes que o texto que nós queremos, ou a palavra que nós queremos, no caso Sodoma e Gomorra, é mencionada, e identificarmos se há alguma dica, alguma explicação sobre o tema em qualquer um dos outros textos. Ou seja, na prática o livro explica o próprio livro. E a pergunta que fazemos em primeiro lugar é: existe algum lugar da Bíblia aonde possamos ver esta frase? O pecado ou a iniquidade de Sodoma é. Será que nós temos isso? Pois é, temos. Está no grande profeta Ezequiel, no capítulo 16, a partir do versículo 47. Eu estou lendo aqui na Revista e Atualizada, a Bíblia mais comum vendida. E ele diz assim: tão certo como vivo eu, diz o Senhor, não fez Sodoma sua irmã e as suas filhas como tu fizestes, e também as tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, sua irmã, a soberba, a fartura de pão, tranquilidade que ela teve e as suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominação diante de mim, e por isso vendo, as removi. Engraçado. Aqui está dizendo que o pecado de Sodoma e da sua irmã Gomorra é soberba, vaidade, arrogância, não amparar o pobre, a falta de hospitalidade. Se isso está tão claro, por que existe dúvida com relação a isso? Mas aqui também piora muito a condição de quem quer dizer que sodomita é homossexual e por isso vai para o inferno. Você viu o versículo anterior? Ele está falando de Israel. E ele diz o seguinte: Israel, você é muito pior do que Sodoma. Se Sodoma fez alguma coisa errada, você fez muito mais. Se deverá haver algum castigo para Sodoma, para você o castigo tem que ser muito pior. Eu não conheço ninguém que quando quer mandar alguém para o inferno diz assim: você é o Israel de Deus e por isso vai para o inferno. Mas é isso que o texto está dizendo. Eu te desafio, abra a tua Bíblia. Ezequiel 16, versículos 47, 48, 49 e 50. Isso está claro, translúcido, cristalino. Mas acontece que as pessoas fazem malabarismos para poder justificar o seu preconceito. Vamos seguir adiante? Mas e Jesus? Jesus em algum momento falou sobre Sodoma ou sobre Gomorra? Ah, falou sim. E no texto de Lucas 10, 12, Jesus diz assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Sodoma e a sua irmã fossem feitos milagres, grande salvação estaria sobre elas e elas existiriam até o dia de hoje. Engraçado, Betsaida e Corazim eram cidades de Israel. E você não vê ninguém na igreja quando quer julgar alguém dizendo: você é um betsaido, você é um corazento. Só diz: você é um sodomita. Mas a Bíblia está clara nas palavras de Jesus, que é o mais importante, as palavras de Jesus, de que para Betsaida e para Corazim é muito pior. Vamos mais um texto de Jesus falando? Está em Mateus 11, 24. E ele diz assim: no dia do juízo, menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para você, Cafarnaum. Uau!
Cafarnaum era uma cidade muito conhecida na época. Era o lugar de descanso. Jesus foi várias vezes repousar, descansar em Cafarnaum. Cafarnaum significa cidade de Naum. Naum significa descanso. Ele está dizendo cidade de descanso. No entanto, Jesus está dizendo, no dia do juízo, menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para você, Cafarnaum. Sabe o que isso quer dizer na prática, já que vocês gostam tanto de apontar o dedo? Baseado nesses textos até agora, se você quer que Israel pode ser salvo, que essas cidades tiveram direito ao arrependimento, basta ser gay para passar na frente. Basta você ser homossexual, que você vai preceder, ou seja, vai passar na frente em direção à eternidade a qualquer uma dessas cidades que Jesus passou, inclusive Israel. Uau! E pensar que geralmente quem acusa os outros e manda para o inferno, quando você vai olhar o perfil da pessoa, tem até a bandeirinha de Israel do lado. Mas o que a Bíblia diz é exatamente o contrário. Filipe, você está mandando todo mundo para o inferno? Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que os argumentos que as pessoas usam para nos criticar, nos difamar e nos mandar para o inferno não têm nenhum tipo de base bíblica. Existe agora também, eu quero caminhar com mais 3 pontos para você, para falar sobre o que era e o que acontecia em Sodoma e Gomorra, e sobre a menor possibilidade, que não existe, é nula, de que o pecado dela fosse a homossexualidade. A primeira delas era a hospitalidade. A hospitalidade era o seguinte, quando uma pessoa de fora visitava a sua cidade, era lei, e essa lei era sagrada, ela deveria ser protegida. Porque as cidades elas não produziam tudo o que era necessário. Então nem roupas, nem alimentos, os viajantes precisavam ir a outras cidades, trocar ou comprar e vender e voltar. Se não houvesse segurança, porque não havia policiamento, luz elétrica, asfalto, se não houvesse a certeza de que eles seriam bem tratados na outra cidade ou seriam mortos, isso acabaria com a construção das cidades. Não haveria mais o escambo, a troca e as cidades definhariam. A lei da hospitalidade era sagrada, não poderia jamais ser quebrada. A partir do momento que ela é quebrada, qualquer viajante que fosse de Sodoma ao entrasse em outra cidade, já que Sodoma quebrou, ele poderia ser morto. Isso era uma lei que não poderia ser quebrada. No entanto, quando os homens de Sodoma tentam estuprar os anjos, eles quebram essa lei. Mas o fato de quebrar essa lei não justifica a destruição em massa. Não justifica, é uma lei que não pode ser quebrada para a sociedade, mas não justifica o fogo caindo e a cidade sendo consumida. Então, a partir desse momento, eu quero te dar o ponto de número 2 e o ponto de número 3 para explicar o porquê que Sodoma, Gomorra e as suas cidades vizinhas foram varridas da terra. E para isso, eu quero pegar mais uma vez o texto que fala sobre Sodoma na Bíblia. E dessa vez eu vou lá para o livro de Judas. É o último livro da Bíblia antes de Apocalipse. Na realidade é um bilhetinho, só tem um capítulo e apenas alguns versículos. E no versículo 6 e 7 ele diz assim: E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Presta atenção, está falando sobre anjos caídos aqui. Versículo 7. E assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo-se entregado à prostituição como aqueles? Que aqueles? Aos anjos. Seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo com sofrimento e punição. 2 observações aqui são extremamente importantes e está na Bíblia. A primeira, o texto está falando sobre anjos caídos e agora está fazendo uma comparação com Sodoma com anjos caídos. E segundo, está dizendo que o pecado era seguir outra carne. Peraí, se é homossexual, na realidade é a mesma carne. Não só a mesma carne por serem humanos, mas o mesmo gênero por serem ou 2 homens ou 2 mulheres. E aqui eu vou te dizer uma coisa que nenhum pastor vai admitir,
nenhum teólogo ousa falar, mas a Bíblia deixa muito claro e translúcida. Se há uma destruição da cidade de Sodoma, há algum outro momento na Bíblia que Deus destrói tudo? Há, o dilúvio. E por que Deus manda o dilúvio? Em Gênesis 6, a partir do primeiro versículo, mas principalmente do 4, diz o seguinte: Então, os filhos de Deus, e todas as vezes que a Bíblia fala sobre filhos de Deus, ela está se referindo a anjos. Lembra do livro de Jó? Quando os filhos de Deus compareceram diante do Senhor, Satanás veio com eles. Está falando sobre anjos. Quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens e se encantaram por elas, eles se relacionaram sexualmente com elas, dando origem a uma subespécie, uma aberração. O cruzamento de anjos com seres humanos deram origem, o que a Bíblia deixa muito clara no versículo 4 de Gênesis 6, aos Néfilins. E esses Néfilins eram gigantes, poderosos, cruéis e tinham superpoderes. E por causa disso, o versículo se segue, Deus precisou limpar a terra dessa maldade. Ah, Felipe, que absurdo! Aonde já se viu? O próprio Jesus diz que anjos não se casam e nem se dão em casamento. Queridos, anjos e não anjos caídos. Os anjos caídos se corromperam e a Bíblia deixa muito clara que eles se relacionaram sexualmente, por isso que surgiu uma nova espécie de seres. Os Néfilins, está escrito na Bíblia, mas o seu pastor jamais vai falar isso com você. O teólogo jamais vai dizer isso. Eles simplesmente vão dizer que isso não é possível e vão contradizer o que está escrito na Bíblia. Então, Deus deixa muito claro, sempre que um anjo caído ou um anjo, um ser, tenta se relacionar com o ser humano ou o contrário, a única saída é a extinção daquele local, daquela tribo, daquela nação ou até mesmo do mundo. Agora você pensa comigo, quem entrou em Sodoma foram anjos. E o que aqueles homens quiseram fazer? Estuprar os anjos. Quando Deus olha e vê novamente a tentativa de procriação entre seres espirituais e seres humanos, ele diz, basta! Ah, Felipe, mas eles não sabiam que eram anjos. Como? Eles realizaram milagres lá. A gente tem que prestar atenção e lembrar que era muito comum a visita de anjos, seres espirituais, naquela época. Eles falavam com Abraão, eles falavam com Ló, eles falavam com todo mundo. Eles já sabiam. Então essa tentativa de cruzamento entre espécies, na visão e no desejo de Deus, é inadmissível. E a única possibilidade é a extinção. Foi isso que aconteceu no livro de Gênesis, capítulo 6, quando os seres humanos se cruzaram com seres espirituais, Deus manda o dilúvio. E agora em Sodoma, novamente, seres humanos tentam cruzar com seres espirituais e vem a extinção. Mas esse é um dos pontos do argumento, que a sua igreja, seu pastor, e jamais você vai ver nenhum teólogo admitindo isso, apesar de estar na Bíblia. O segundo é que ali em Sodoma houve a tentativa de um estupro coletivo. Não apenas um estupro coletivo. Diz que todos os homens daquela cidade se juntaram para estuprar os visitantes, quebrando a lei da hospitalidade e quebrando a lei de não misturar seres espirituais diferentes. Existe um outro texto na Bíblia, lembra? Do livro explica o próprio livro? Existe um outro texto na Bíblia onde fala que um levita, um homem de uma tribo, estava andando com a sua concubina, que era uma espécie de esposa não oficial. Isso está em Juízes, capítulo 19. Assim como o caso de Sodoma e Gomorra está em Gênesis, capítulo 19, das coincidências, né? Este caso está em Juízes, capítulo 19. E diz que esse homem se chegou até um local, uma cidade, e se pousou lá, ou seja, foi hospedado lá. Lei da hospitalidade. Os homens daquela cidade se juntaram e pegaram a concubina dele. E durante toda a noite eles a estupraram, a rasgaram, a espancaram, a ponto que quando o homem pela manhã a encontra do lado de fora de casa,
Ele a pega nos braços, ela suspira pela última vez e morre. Aquela mulher foi tão violada durante toda a noite que ela chega a morrer. Sabe o que esse homem faz, esse levita? Ele pega sua mulher morta, sua concubina, divide ela em 12 pedaços e manda cada pedaço para uma tribo, dizendo: olha o que foi feito dentro de Israel. E sabe o que Deus manda? 11 tribos, são as 12 tribos de Israel, 11 tribos se juntam para destruir, dizimar e aniquilar a tribo que fez isso, que foi a tribo de Benjamim. E diz que a empreitada foi tão grande que quase todos os homens foram mortos, a ponto de quando faltavam os últimos homens a serem assassinados por esse terrível crime, Deus manda parar. Por amor a Jacó, Benjamim era o irmão mais novo de José. Por amor a eles, Deus permite que essa tribo não seja completamente dizimada. Um estupro coletivo levou praticamente ao dizimar de uma tribo. Em Sodoma, mais uma vez, a tentativa de um estupro coletivo. Mais um passo para dizer: se uma das tribos de Israel foi praticamente dizimada, faltando poucos homens para poderem apenas segurarem essa linhagem, imagina uma outra cidade qualquer. E aí, eu quero lembrar você que a gente precisa sempre ter em mente: o livro explica o próprio livro. Todas as vezes que Sodoma é falada na Bíblia, o que diz? Todas as vezes que relacionamentos é falado na Bíblia, o que diz? Então, a pergunta que fica é o seguinte: por que Sodoma, então, virou homossexual? De onde veio essa ligação, essa junção que hoje sodomita virou gay, virou lésbica? De onde veio isso? Pois é, existia um grande sábio na Igreja Católica, um homem muito inteligente. Ele foi comissionado pelo Papa para fazer tipo uma didática de perguntas e respostas. E ele escreveu um livro gigante chamado Suma contra os Gentios, de perguntas e respostas. E lá estava assim: Maria voltou a ser virgem depois do nascimento de Jesus? Tem a resposta. O vinho vira sangue, o pão vira o corpo? Tem a resposta. Jesus teve irmãos na terra? Tem a resposta. É este livro aqui, de São Tomás de Aquino, Suma contra os Gentios. E no capítulo 122, ele vai falar sobre o assassinato. E ele diz que não há crime pior que o assassinato. Mas o segundo pior crime que há na face da terra é ter qualquer relação que não gere filhos. Inclusive, aqui, ele diz que a masturbação entra nesse crime como o segundo pior crime que possa existir. E respondendo isso, aqui ele diz que qualquer tipo de relação que não possa gerar filhos é totalmente condenável. Isso nós vemos até os dias de hoje. A Igreja Católica tem um grande problema em aceitar os métodos contraceptivos. Qualquer tipo de método que não gere filho, a Igreja Católica ainda condena. Então eu quero te dizer, você que diz que homem com homem não pode porque não procria, se você entrou na menopausa, você não pode mais transar. Se você é estéril, tirou o útero, teve algum problema de saúde, você não pode mais transar. Se você usa qualquer método anticoncepcional, como camisinha, pílula, DIU, qualquer coisa, você não pode transar. Não pegue um exemplo e não use os outros. Não pegue um texto e não siga todo o seu contexto. Se você quer afirmar uma coisa, afirme todas as coisas. E é aqui, pela primeira vez, que São Tomás de Aquino, nessa pergunta e resposta, dizem para ele pergunta: qual era o pecado de Sodoma? E ele responde: o relacionamento entre homens e entre mulheres, homens com homens, mulheres com mulheres. É em 1265, quando este livro é escrito, que sodomita, que até então, durante 5.000 anos, se referia apenas para quem nascia em Sodoma,
que sodomita virou homossexual. Isso tem 800 anos. Até então, sodomita era apenas morador de Sodoma. Isso me faz pensar e refletir muito. Quando a gente não tem conhecimento, a gente não estuda, a gente se deixa enganar. E durante muito tempo a igreja fez malabarismos para poder justificar o seu preconceito. No início da era, eram as mulheres. As mulheres não eram contadas, não serviam para nada, eram objeto de troca. Se uma mulher era estéril, ela podia, se o marido fosse bom, devolver à família. Mas se ele fosse um qualquer, ele jogava ela na rua para ser prostituta ou mendiga. Isso se perdurou até o ano de 1500, onde as mulheres que ousavam ter voz eram queimadas na fogueira pela igreja, com o aval da igreja, por serem chamadas de bruxa. De 1500 a 1889, quase 400 anos, a igreja autorizou a escravidão, com a justificativa de que o preto não tinha alma, o negro não tinha alma e por isso ele podia ser escravizado. Hoje, a bola da vez é o homossexual. Qual será a próxima? A Bíblia realmente afirma isso? Nós já vimos que o caso de Adão e Eva e agora estamos vendo o caso de Sodoma, que a Bíblia deixa muito claro em Ezequiel 16, que não tem nada a ver com a homossexualidade. Mas se você quer continuar acreditando nisso, aí eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso dizer é: leia um pouco mais a Bíblia e que o Espírito Santo possa mover o seu coração, mas não disfarce o seu preconceito de fé. Eu te espero você no próximo episódio dessa série A Bíblia Afirmativa, onde a gente vai falar aquele versículo que os crentes amam. E eu, como reverendo, pastor, tenho meu lugar de fala, mas a maioria dos crentes sequer conhecem versículos de cor, mas amam Levítico 18, 22. Homem com homem não te deitarás, é abominação. Eu espero você. Até o próximo episódio.